Numa noite tranquila, quando o sol mal começava a se retirar além do horizonte, o imponente palácio de Dom Aes Velianu, um dos magnatas mais respeitados e ricos da capital, parecia imerso numa paz frágil. Dom Aes estava acostumado a estar ainda no escritório naquela hora, envolto entre contratos, reuniões e decisões que moviam milhões. Mas naquele dia, algo inexplicável o havia levado a deixar tudo de lado e voltar para casa mais cedo. Enquanto seu carro de luxo entrava pela longa alameda, margeada por pinheiros, um estranho sentimento de inquietação o percorreu. O portão automático se fechou atrás dele, isolando-o do resto do mundo. Seu coração batia com uma intensidade que ele não sentia há anos. Era como se algo, uma força invisível, o chamasse para testemunhar uma verdade escondida entre as paredes de sua residência. Desceu do carro com passos firmes, mas seus pensamentos estavam agitados. Seus filhos, os gêmeos Adrian e Larissa, eram a luz de sua vida, mas também sua maior dor. Há alguns meses, após um trágico acidente de carro, ambos estavam condenados a muletas e a esperanças frágeis. Os médicos haviam sido cautelosos e os terapeutas, pagos com quantias exorbitantes, não haviam conseguido trazer resultados visíveis. Dom Aes, apesar de seu poder e dinheiro, sentia-se impotente. Abriu a porta principal sem avisar ninguém. Normalmente, os empregados se agitavam imediatamente ao vê-lo chegar, mas agora, o silêncio era total. Apenas um som fraco e rítmico, como passos cuidadosamente pressionados, vinha do grande salão. Dom Aes diminuiu o passo, aproximando-se na ponta dos pés, com o coração na boca. O que viu ao empurrar a porta do salão deixou-o sem palavras. No meio da sala, sobre o enorme tapete persa, estavam seus filhos. Adrian, suado, com a testa vermelha, tentava caminhar sem muletas, enquanto Larissa o apoiava, também tremendo, mas determinada. E ao lado deles, com os braços estendidos e um olhar cheio de calor, estava Maria, sua simples empregada doméstica, a mulher que ele até então considerava apenas uma presença discreta, destinada a manter a ordem na casa. Mais um passo, Adrian. Você consegue. Larissa, não o deixe cair. Acreditem em vocês, disse Maria com uma voz firme, mas acolhedora. Adrian deu um passo incerto, depois outro, e por um instante perdeu o equilíbrio. O coração de Dom Aes quase parou, mas Maria estendeu as mãos e o segurou antes que ele caísse. As risadas das crianças preencheram a sala. Eram risadas verdadeiras, cheias de vida, que Dom Aes não ouvia desde o acidente. Ele permaneceu na porta, incapaz de se mover, com os olhos turvos de lágrimas. Ele nem se lembrava da última vez em que havia se deixado levar pelas emoções. Viu como Maria, sem qualquer preparo médico, mas com uma determinação rara, os encorajava, os levantava e devolvia a confiança em seus próprios corpos e almas. Bravo! Gritou Maria, batendo palmas. Conseguiram! Vejam, vocês não são prisioneiros da dor. São mais fortes do que imaginam. Adrian, com as bochechas molhadas de lágrimas, murmurou: Maria, eu andei sozinho. Larissa, emocionada, abraçou o irmão e acrescentou: e eu consegui segurá-lo. Olha, papai vai se orgulhar de nós quando nos ver. As palavras dela perfuraram Dom Aes como uma lâmina. Eles não sabiam que ele já estava vendo. Não sabiam que seus olhos testemunhavam o maior milagre que a vida lhe dera. Ele se apoiou na porta, tentando reunir forças. Como poderia uma mulher simples, sem estudos prestigiados, fazer o que médicos renomados não haviam conseguido? Como ela conseguira devolver a esperança, ali onde ele mesmo já havia desistido? Maria ergueu novamente os gêmeos e lhes mostrou como coordenar os passos. Sua voz tinha algo mágico, uma combinação de delicadeza e autoridade. As crianças respondiam com confiança total. Era como se ela fosse a mãe deles, não uma funcionária invisível. Dom Aes deu um passo à frente, o piso rangeu levemente, e Maria sobressaltou-se, virando-se. Quando o viu, seus olhos se arregalaram, e suas bochechas coraram. As crianças, por sua vez, se viraram e gritaram em uníssono: Pai! Eles correram para ele, tentando abraçá-lo sem muletas, e naquele momento Dom Aes sentiu sua alma explodir de felicidade. Ele o segurou nos braços, deixando-se levar pela força do abraço deles. Maria ficou para trás, envergonhada, como se tivesse sido pega fazendo algo que não deveria. Mas nos olhos de Dom Aes não havia reprovação,
Havia gratidão, espanto, algo que nem ele conseguia explicar. Maria, murmurou ele, com a voz quebrada. O que você fez aqui? Ela baixou o olhar e respondeu com modéstia, apenas. Ajudei-os a acreditar novamente. Às vezes, não é preciso tratamentos caros, apenas coragem, paciência e amor. Suas palavras simples tinham um peso imenso. Na mente de Dom Aias, tudo começou a se reescrever. Quem era aquela mulher? Como conseguira trazer luz à vida de seus filhos, quando ele mesmo, com toda a sua fortuna, não encontrara o caminho? Ele se ajoelhou diante de seus filhos e, com a voz trêmula, disse: Estou orgulhoso de vocês, mais do que poderia jamais expressar. Naquele momento, todo o seu mundo mudou. E tudo começara porque ele chegara em casa mais cedo, porque o destino decidira revelar-lhe o segredo que Maria escondia em seu coração. Enquanto segurava seus gêmeos firmemente junto ao peito, Dom Aias sentia que todo o peso da vida se erguia de seus ombros. Pela primeira vez, depois de tantos meses de escuridão, sentia que havia uma luz real no fim do túnel, mas aquela luz não fora trazida pelos médicos famosos que ele pagara, nem pelos aparelhos sofisticados das clínicas privadas. Fora trazida por Maria, aquela mulher simples, quase despercebida em todos os anos em que trabalhara em sua casa. Adrian encostou a testa no peito do pai e sussurrou: Papai, eu andei. Viu? Eu andei. Larisa, com os olhos brilhando, completou: e eu o ajudei. Maria nos ensinou a não ter mais medo. Dom Aias mordeu o lábio inferior, sentindo a emoção dominá-lo. Ele acariciou o cabelo deles e beijou suas testas, depois ergueu o olhar em direção a Maria. Ela permanecia a alguns passos atrás, com as mãos juntas, como se sentisse culpada por ousar fazer mais do que suas funções de empregada doméstica. Maria, vem aqui, disse ele, com um tom grave, mas caloroso. A mulher hesitou. No fundo, temia ser repreendida por ter ultrapassado seu papel. Ainda assim, avançou lentamente até ele. Dom Aias deixou que as crianças se acomodassem no sofá, levantou-se e a olhou diretamente nos olhos. Não sei como você fez isso, mas você conseguiu algo que nem os maiores médicos puderam. Como isso é possível? Maria abaixou os olhos, brincando com a barra do avental. Senhor Velianu, eu cresci em uma pequena aldeia, onde as pessoas não tinham dinheiro para médicos. Quando meu irmão mais novo se acidentou e ficou com a perna paralisada, minha mãe me ensinou que era preciso ter paciência e apoiá-lo todos os dias. Eu fiquei ao lado dele, o levantei da cama, lhe dei coragem para andar novamente. E ele conseguiu. Quando vi Adrian e Larisa, senti que precisava tentar dar a eles a mesma esperança. Dom Aias a ouviu maravilhado. As palavras dela eram simples, mas carregadas de uma sabedoria que nenhum manual médico poderia transmitir. E ainda assim, você fez mais do que lhes dar esperança. Você reacendeu a vida nos olhos deles, disse ele, com a voz embargada pela emoção. As crianças aplaudiram, e Larisa gritou: Maria é como uma heroína. Ela nos salvou. Maria sentiu as lágrimas surgirem, mas as escondeu rapidamente. Não fui eu. As próprias crianças tiveram coragem. Eu apenas as apoiei. Dom Aias observou demoradamente. Era a primeira vez que a via de verdade. Não apenas como uma funcionária que limpava, tirava o pó e preparava o café da manhã. Nos olhos castanhos, luminosos e sinceros dela, descobriu uma força interior que ele, com todos os seus milhões, jamais tivera. Nos dias seguintes, Dom Aias decidiu passar mais tempo em casa. Reorganizou sua agenda de negócios e começou a passar as tardes ao lado dos filhos. Para sua surpresa, encontrava sempre a sala transformada em um espaço de terapia improvisado. Almofadas estrategicamente colocadas para amortecer possíveis quedas, cadeiras usadas como apoio, até música suave tocando ao fundo para relaxar os gêmeos. E, claro, Maria, que com paciência infinita os guiava passo a passo, um pé à frente. Ótimo, Larisa. Não se apresse, respire fundo. E você, Adrian, costas retas, olhe para frente, não para baixo. As crianças obedeciam e progrediam a uma velocidade impressionante. Dom Aias frequentemente se pegava escondido atrás da porta, apenas para observar como aquela mulher modesta conseguia trazer milagres para a vida deles. Era difícil acreditar que tudo o que tinha visto até então fosse real. Numa noite, depois que as crianças adormeceram, ele chamou Maria para seu escritório.
Ela entrou com passos tímidos, acostumada a nunca ser chamada àquela sala luxuosa, onde decisões milionárias eram tomadas diariamente. Sente-se, Maria disse Dom Áureas, indicando uma poltrona à frente da sua imensa escrivaninha. Não é necessário, Sr. Velianu, posso permanecer em pé, respondeu ela, tentando evitar contato visual. Insisto, por favor. Maria se sentou, visivelmente desconfortável. Dom Áureas a olhou com seriedade. Quero te dizer algo que talvez nunca tenha dito antes. Obrigado, de todo o coração. Você fez mais do que todos os especialistas que contratei. Fez algo que nem eu, como pai, consegui. Maria sorriu levemente. Não precisa me agradecer. Fiz isso pelos filhos. E por mim. Eles trouxeram luz para minha alma. Dom Áureas sentiu o peito se apertar. Era difícil aceitar que aquela mulher, que ganhava em alguns meses o que ele gastava em uma hora, pudesse ter um coração tão grande. A partir de agora, quero que você seja mais do que uma empregada na minha casa. Quero que faça parte da vida dos meus filhos, que seja parte da família. Maria estremeceu, olhando-o com surpresa. Senhor Velianu, eu sou apenas uma mulher simples. Não, Maria, você não é apenas. Você é aquilo de que todos nós precisávamos. E não quero que jamais saia de nossas vidas. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas não disse nada. Apenas assentiu, em sinal de compreensão. Nas semanas seguintes, o progresso das crianças se tornou visível. No começo conseguiam dar alguns passos sem muletas, depois cada vez mais. Até que, numa tarde, Dom Áureas os viu correndo pelo jardim, apoiando-se um no outro, rindo à vontade. Sentiu vontade de gritar para o mundo inteiro que o milagre tinha acontecido. Mas, junto à alegria, no coração dele começou a crescer outra pergunta: quem era realmente Maria? O que ela escondia por trás de sua modéstia? Porque, sempre que ele perguntava sobre seu passado, ela mudava de assunto? Numa noite chuvosa, enquanto se preparava para sair de casa para uma reunião de negócios, Dom Áureas a surpreendeu na biblioteca. Maria não o tinha visto entrar. Ela estava inclinada sobre um volume antigo de literatura francesa, e no rosto se percebia uma concentração profunda. Como é possível que uma mulher que afirma ter vivido apenas em uma aldeia modesta, leia Baudelaire fluentemente? Ele se perguntou em silêncio. Aproximou-se lentamente e perguntou: Maria, você sabe francês? Ela sobressaltou-se, fechou o livro rapidamente e murmurou: apenas algumas palavras. Aprendi sozinha. Mas Dom Áureas não ficou convencido. Havia em sua voz uma segurança que contradizia a modéstia que ela aparentava. Naquele instante, uma suspeita começou a germinar em sua mente. Maria não era o que parecia. E, junto com essa suspeita, começou a verdadeira transformação da história deles. Depois daquele momento na biblioteca, Dom Áureas não conseguia tirar da cabeça a imagem de Maria lendo francês fluentemente. Todas as coisas que ele antes ignorava começaram a fazer sentido. A forma como ela se expressava às vezes, a elegância escondida de seus gestos, o jeito como falava com as crianças sobre o mundo, arte e cultura, como se tivesse vivido em um universo muito mais vasto do que uma simples aldeia modesta. Nos dias seguintes, ele começou a observá-la com mais atenção. Surpreendia-a lendo livros complexos em silêncio, quando pensava que ninguém havia. Ouvia-a cantarolando melodias clássicas, que só alguém com uma educação refinada poderia reconhecer. E, acima de tudo, via como as crianças a adoravam, como a viam como uma mãe. Numa tarde, enquanto a chuva acariciava as janelas do salão, Dom Áureas decidiu quebrar o silêncio. As crianças estavam ocupadas desenhando, e ele convidou Maria para acompanhá-lo a uma xícara de chá na estufa da casa. Maria, quero ser sincero com você. Percebi muitas coisas que não combinam com a história que me contou sobre si mesma. Você é culta, fala línguas estrangeiras, tem uma elegância que não consegue esconder. Quem é você realmente? Maria baixou o olhar, e seus dedos tremiam levemente na borda da xícara. Senhor Velianu, por favor, não me pergunte. Minha vida antes não importa mais. Eu sou apenas Maria, a mulher que cuida dos seus filhos. Mas Dom Áureas não desistiu. Para mim importa. Não posso viver com a ideia de que ao lado dos meus filhos, há alguém sobre quem eu não sei nada. Peço que me diga a verdade. Os olhos dela se encheram de lágrimas, e a voz se quebrou. A verdade é dolorosa demais.
Se eu a contasse, talvez vocês não me quisessem mais aqui. Doaias se inclinou e segurou as mãos dela. Não há nada que me faça te afastar. Você é o motivo pelo qual meus filhos estão andando novamente, o motivo pelo qual redescobri o que significa esperança. Por favor, confie em mim. Maria olhou profundamente para ele, como se buscasse em seus olhos a garantia de que não seria julgada. Após um silêncio pesado, suspirou e começou a falar. Nasci em uma família boa, em outra cidade. Meu pai era professor universitário, e minha mãe uma pianista conhecida. Tive uma infância maravilhosa, cheia de livros, música e arte. Mas tudo desmoronou quando meus pais morreram em um acidente. Eu tinha apenas 18 anos. Os parentes brigaram pela herança, e eu fiquei sozinha, sem apoio, sem casa. Tudo o que aprendi, tudo o que fui, tornou-se um fardo. Para sobreviver, aceitei qualquer trabalho. E assim cheguei aqui, como empregada doméstica. Doaias ficou em silêncio. Esperava uma verdade diferente, mas não uma tragédia tão profunda. Em sua mente, a imagem de Maria mudava completamente. Ela não era mais apenas uma mulher modesta, mas alguém que carregava cicatrizes profundas na alma, e também uma nobreza que nem o destino conseguiu destruir. Por que não me disse desde o começo? Perguntou ele suavemente. Porque eu não queria pena, disse ela com firmeza. Só queria viver em paz, ser útil, não ser vista como uma vítima. Doaias apertou suas mãos com mais força. Você não é uma vítima. É a mulher mais forte que conheço. Um leve rubor tingiu as bochechas de Maria, mas ela não respondeu. Em vez disso, retirou as mãos e se levantou. Por favor, não conte a ninguém o que eu lhe disse. Nem mesmo às crianças. Eles me veem como alguém que os ajuda. Não quero estragar essa imagem. Doaias assentiu em silêncio, mas em seu coração sentia que, a cada passo, se aproximava de uma verdade maior. O tempo passou, e os gêmeos progrediam de forma impressionante. No início, davam passos pequenos pelo salão, depois atravessavam o corredor, e, um dia, conseguiram subir sozinhos as escadas. Doaias assistiu à conquista e explodiu em aplausos. Bravo, meus filhos! Vocês conseguiram! Larissa ria de orelha a orelha, e Adrian gritou, vencemos! Maria, emocionada, escondeu o rosto nas mãos, e as lágrimas escorriam silenciosamente. Para ela, cada passo das crianças era uma vitória pessoal, uma espécie de cura da própria dor. Mas a alegria deles não passou despercebida. Um dia, em uma recepção organizada na vila de Doaias, alguns convidados perceberam que os gêmeos já andavam sem muletas. Alguns ficaram surpresos, outros até céticos. Como é possível? Perguntaram alguns amigos de negócios. Os médicos disseram que as chances eram mínimas. Doaias sorriu misteriosamente. Às vezes, o milagre vem de onde você menos espera. Mas os rumores começaram a se espalhar. Jornalistas, médicos e curiosos queriam descobrir como aquela transformação havia acontecido. Doaias, embora orgulhoso, começou a temer que a atenção sobre os filhos e sobre Maria pudesse trazer problemas. Numa noite, enquanto as crianças dormiam, ele disse a Maria: precisamos ser cautelosos. As pessoas vão querer saber como aconteceu. Se descobrirem que você esteve por trás desse milagre, sua vida não será mais tranquila. Maria olhou para ele calmamente. Não me importo comigo. Tudo o que quero é que Adrian e Larissa fiquem bem. Se para isso eu precisar permanecer na sombra, assim farei. As palavras dela o tocaram profundamente. No silêncio daquela noite, Doaias percebeu que Maria se tornara mais do que alguém que cuidava de seus filhos. Ela era o centro da casa, a alma que a mantinha viva. Mas a tranquilidade não duraria. Numa manhã, um homem alto, elegante, com ar autoritário, apareceu no portão da vila. Apresentou-se como Victor Damien, advogado e antigo conhecido do passado de Maria. Disse que precisava falar com ela urgentemente. Quando Doaias ouviu o nome, sentiu um calafrio. Chamou-o para o escritório e perguntou: que relação você tem com Maria? Victor clareou a voz e respondeu: Maria Damien. Esse é o nome verdadeiro dela. É minha irmã. Ela desapareceu após a morte dos nossos pais, e eu a procurei por anos. Ela deveria assumir a parte dela da herança, mas fugiu. E agora? Preciso que ela volte. Doaias ficou sem palavras. A verdade era muito mais complicada do que imaginara. Maria não era apenas uma mulher modesta que fugira do passado,
mas uma herdeira que abandonara tudo. Naquele momento, ele compreendeu que a vida dele, das crianças e de Maria seria abalada por uma revelação que mudaria tudo. Quando Maria viu Vitor no escritório de Douaias, seu corpo enrijeceu como se tivesse levado um golpe. Instintivamente levou a mão à boca, e seus passos vacilaram. Os olhos dela estavam cheios de horror, mas também de uma dor antiga e profunda, que Douaias nunca tinha visto nela antes. Vitor, sussurrou ela, quase sem voz. O homem se levantou da poltrona e abriu os braços. Finalmente, eu te encontrei, Maria. Passei anos procurando pistas, falando com pessoas, esperando que você estivesse viva. Mas Maria não parecia feliz. Pelo contrário, deu um passo para trás, com os olhos fixos nele como se fosse um fantasma. Você não precisou de mim naquela época, Vitor. Você só precisava da herança. E agora diz que me procurou? O tom dela era cortante, muito mais duro do que qualquer um que Douaias já tinha ouvido. Por trás de sua voz suave, escondia-se uma força que agora emergia. Não é como você pensa, respondeu Vitor, mas a voz dele denunciava a emoção. Eu tentei salvar tudo o que restou após a morte dos nossos pais. Você fugiu, desapareceu. Eu fugi porque você queria controlar tudo. Lançou palavras que me destruíram. Me fez acreditar que eu não valia nada sem você. Eu não suportava mais ser sua sombra, a herdeira invisível. Douaias assistia à cena com o coração na boca. Sentia-se testemunha de uma história que ultrapassava qualquer expectativa, e que a mulher que ele acreditava ser uma simples empregada, tinha um passado muito mais complexo. Vitor, tentando controlar o tom de voz, acrescentou: Maria, anos se passaram. As coisas mudaram. A herança ainda te espera. Você faz parte da família Damien e precisa reivindicar seu lugar. A família Damien morreu com nossos pais, disse ela com voz firme. Eu escolhi outro caminho. Os olhos de Douaias iam de um a outro, surpreso com a intensidade do confronto. Por fim, levantou-se e interveio. Chega. Se Maria não quer reivindicar seu passado, ninguém tem o direito de forçá-la. Vitor voltou a olhar para Douaias, medindo-o friamente. E quem é você para falar por ela? Sou o homem que Maria salvou. O homem cujos filhos voltaram a andar graças a ela. E se ela quer ficar aqui, então aqui será sua casa. Maria olhou para Douaias com uma admiração cheia de emoção. Nunca havia sido defendida com tanta força. Mas Vitor não desistiu. Se você não quiser voltar por você, volte pelos nossos pais. O nome Damien não pode ficar manchado por sua fuga. Maria explodiu. Eu não fugi deles, Vitor. Fugi de você, da sua ambição sem limites, da forma como tentou me reduzir ao silêncio. Um arrepio percorreu a sala. Douaias sentia a tensão aumentar, mas, ao mesmo tempo, descobria verdades que mudavam sua percepção. Maria, disse ele com suavidade, você não precisa provar nada a ninguém. Quem você é agora vale mais do que qualquer nome ou herança. Pela primeira vez, as lágrimas escorreram livremente pelas bochechas dela. Maria sentia que o peso de anos começava a se dissolver. Vitor, no entanto, não cedia. Se você recusar, perderá tudo. E não poderá mais se esconder. A imprensa descobrirá, o mundo inteiro saberá. Ao ouvir essas palavras, Douaias franziu o senho. Se a imprensa descobrir, então saberá a verdade, que Maria é uma heroína, que fez o que o dinheiro e os médicos não puderam. O mundo não a condenará, admirará. Vitor fechou os punhos, mas não respondeu. Por fim, foi embora, deixando um clima tenso no ar. Após a saída dele, Maria permaneceu no escritório, desmoronada em uma poltrona. Douaias aproximou-se e tocou levemente seu ombro. Você enfrentou seus demônios hoje. E venceu. Não sei se vence, sussurrou ela. O passado não desaparece tão facilmente. Talvez não desapareça, mas pode ser transformado. Seu passado não te define. O que você faz agora, aqui, com meus filhos, é o que te define. Maria olhou para ele com olhos úmidos. Nesse olhar misturavam-se gratidão, surpresa e uma emoção que nenhum dos dois podia mais ignorar. Os dias passavam, e a presença de Vitor continuava a pairar como uma sombra. Enviava cartas, mensagens, tentava convencê-la a voltar. Mas Maria permanecia firme, sua escolha era ficar ali. Enquanto isso, Douaias começava a perceber que seu coração mudava. No início, fora gratidão, depois admiração, mas agora, era mais do que isso.
Todas as noites, ao vê-la contar histórias para as crianças, todas as manhãs, ao ouvi-la cantar baixinho, enquanto preparava o café da manhã, sentia seu coração derreter. Numa noite tardia, enquanto as crianças dormiam, ele entrou na sala e encontrou Maria adormecida no sofá, com um livro na mão. Aproximou-se devagar, ajeitou os cabelos dela da testa e a cobriu com um cobertor. Por um instante, parou para observá-la. O rosto tranquilo, a expressão serena. Era a beleza pura, não do luxo, mas da alma. Foi então que compreendeu, estava apaixonado por Maria. Mas a história não era tão simples. Quando parecia que as coisas estavam se acomodando, um artigo explosivo apareceu em um jornal nacional. A herdeira desaparecida da família Damien encontrada. Trabalha como empregada na casa do milionário Velianu. O artigo causou um alvoroço. Jornalistas ficaram na porta da mansão. Fotógrafos tentavam capturar imagens de Maria e das crianças. A vida tranquila transformou-se em caos. As crianças estavam assustadas. Papai, por que tem tanta gente lá fora? Perguntou Larissa. Eles querem nos fazer mal, acrescentou Adrian, com os olhos arregalados. Don Wyatt os acalmou, mas, em seu íntimo, sentia a raiva fervendo. Alguém havia vazado a informação, e o único suspeito era Vitor. Maria, devastada, disse a Don Wyatt, eu preciso ir embora. Por minha causa, seus filhos estão sofrendo. Não posso ficar aqui. Mas Don Wyatt segurou suas mãos e a deteve. Você não vai a lugar nenhum, não depois de tudo que fez por nós. Vamos enfrentar isso juntos. Mas sua reputação, seus negócios, tudo será manchado por um escândalo. Que falem o que quiserem. Para mim, a verdade é mais importante do que qualquer reputação. E a verdade é que você é a luz da minha casa. Maria explodiu em lágrimas, mas, pela primeira vez, eram lágrimas de alívio. O escândalo não parou aí. No dia seguinte, Vitor voltou, acompanhado de advogados. Maria, agora todos sabem quem você é. Não pode mais fugir. Assine os documentos e volte para a família. Antes que Maria pudesse responder, Don Wyatt interveio. Se ela assinar algo, será apenas porque quer, não porque você a força. E eu estarei aqui para garantir isso. Vitor cerrou o maxilar, e entre ele e Don Wyatt pairava uma tensão como um duelo silencioso. Maria, com voz firme, disse, Vitor, escute bem, eu não sou mais a menina que fugiu assustada. Sou a mulher que aprendeu a lutar. Aqui encontrei uma família verdadeira, algo que nem dinheiro nem herança podem me dar. E eu não vou abrir mão disso. Com essas palavras, deixou seu irmão sem resposta. Para Don Wyatt, aquele momento foi decisivo. Percebia que Maria não era apenas uma presença salvadora para as crianças, mas a mulher que seu coração escolhera definitivamente. Após o confronto com Vitor e a declaração firme de Maria, a atmosfera na mansão tornou-se carregada, mas também mais unida. As crianças, que até então estavam confusas com tudo o que acontecia, começaram a entender que Maria era mais do que uma simples empregada. Para elas, ela já era uma mãe, mesmo que não ousassem dizer isso em voz alta. Numa noite em que o vento soprava forte e a chuva batia nas janelas, Adrian entrou sorrateiro no quarto de Maria. Segurava um pequeno cobertor e olhou para ela com grandes olhos. Posso dormir aqui, por favor? Lá fora está trovejando, e não quero ficar sozinho. Maria sorriu ternamente e fez espaço para ele ao lado dela. Claro, querido, você não está sozinho. Nunca mais estará. Larissa, curiosa e sempre querendo fazer parte de tudo, entrou também, segurando firme seu ursinho de pelúcia. Então eu também vou. Não quero ficar sozinha no meu quarto. Em pouco tempo, Maria se viu com ambos os filhos ao lado, e em seus olhos via uma paz que há muito não sentia. Don Wyatt, que passou para verificar se estavam dormindo, abriu a porta lentamente e viu a cena, Maria adormecida entre os dois filhos, segurando suas mãos. Aquela visão encheu seu coração de um calor que nenhum sucesso financeiro jamais trouxera. Deus, sussurrou para si mesmo, se isso não é uma família, então o que é? Os dias que se seguiram trouxeram uma aproximação inevitável entre ele e Maria. Ela tentava se manter contida, mas cada gesto de Don Wyatt fazia-a sentir que a barreira entre eles derretia. Em uma tarde, ele a surpreendeu no jardim. As crianças praticavam passos sem muletas, e Maria os apoiava com paciência e paixão incríveis. Don Wyatt aproximou-se e ficou apenas observando por um tempo. Não sei como faz isso, disse ele.
mas conseguiu o que os médicos não puderam. Maria virou-se para ele, respirando fundo após os exercícios com os pequenos. Não fiz mágica. Só lhes dei confiança. Isso é tudo. Às vezes, confiança é a maior mágica, respondeu ele. Os olhares deles se encontraram e, por alguns instantes, o tempo pareceu parar. Sentiam uma atração intensa, mas ambos temiam expressá-la. Maria, porque o passado ainda a assombrava. Dom Auas, porque não queria parecer que se aproveitava da vulnerabilidade dela. O escândalo na imprensa continuava. Paparazzi se reuniam em frente ao portão, vizinhos cochichavam, as televisões buscavam imagens. Mas dentro da mansão, algo inesperado acontecia. Em vez de separá-los, a pressão os unia ainda mais. Numa manhã, Adrian, apoiado por Larissa, conseguiu dar 10 passos sozinho, sem ajuda. Quando suas pernas se mantiveram firmes, Dom Ayes explodiu em aplausos, e Maria chorava de felicidade. Viu? Eu te disse que podia, gritou ela. Consegui, eu consegui, gritava Adrian, enquanto Larissa o abraçava forte. Dom Ayes, com os olhos úmidos, olhou para Maria. Sabia que aquela vitória não pertencia apenas às crianças, mas também a ela. Você é um milagre, disse ele, sem pensar. Maria, surpresa, balançou a cabeça. Não, Dom Ayes, eu apenas os amo. E quando se ama, encontra-se força onde jamais se imaginaria que existisse. Numa noite tranquila, depois que as crianças dormiram, Dom Ayes e Maria ficaram sozinhos na sala. As luzes estavam apagadas, apenas o fogo da lareira queimava. Dom Ayes reuniu coragem e se aproximou. Maria, quero que saiba de algo. Desde o início, você foi mais do que uma salvação para meus filhos. Para mim, você é tudo que eu não sabia que me faltava. Maria olhou para ele, respirando com dificuldade. Dom Ayes, não diga isso. Te devo sinceridade, mas não posso. Ele a interrompeu com uma voz quente. Não peço que me responda agora. Quero apenas que saiba que meu coração bate por você, e que não consigo mais imaginar a vida sem você ao meu lado. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. Pela primeira vez, alguém lhe dizia essas palavras sem interesse, sem pressão, sem obrigação. Era apenas amor puro. Ela se aproximou e, com mãos trêmulas, tocou o rosto dele. Mas, em vez de beijá-lo, repousou a testa em seu peito. Estou com medo, sussurrou ela. Eu sei, respondeu ele. Mas eu estarei aqui. Você não precisa lutar sozinha. Mas a tranquilidade era apenas temporária. Numa manhã, os advogados de Vitor enviaram uma notificação oficial. Maria deveria se apresentar ao tribunal para reivindicar a herança. Se recusasse, Vitor ameaçava pedir o controle legal dos bens e acusá-la publicamente de fraude. Maria tremia ao ler os papéis. Não quero entrar em uma guerra legal. Não quero ser novamente presa nos jogos dele. Dom Ayes segurou suas mãos e disse firmemente: então você não estará sozinha. Eu estarei ao seu lado. Se for necessário, ficarei na sala do tribunal, e direi quem você realmente é, a mulher que salvou meus filhos. Maria olhou para ele e, pela primeira vez, deixou um sorriso sincero iluminar seu rosto. Talvez agora eu finalmente tenha encontrado o lugar onde pertenço. Na noite anterior ao julgamento, Dom Ayes não conseguiu dormir. Caminhava pela casa, pensando em tudo que estava prestes a acontecer. Em determinado momento, viu a luz acesa no quarto de Maria. Entrou e a encontrou sentada à escrivaninha, escrevendo algo. Não está dormindo? Perguntou ele. Estou tentando colocar no papel tudo o que sinto, para ter coragem amanhã, respondeu ela. Dom Ayes se aproximou e tomou a caneta de sua mão. Você não precisa de papel para ter coragem. Só precisa se lembrar do que fez pelos meus filhos. Essa é a prova mais forte. Seus olhos se encontraram novamente e, desta vez, sem medo, Maria segurou a mão dele e a apertou. Na silenciosa noite, o fogo entre eles se tornava impossível de negar. O dia do julgamento chegou com um peso sufocante. O prédio do tribunal estava cercado por jornalistas, câmeras de televisão e curiosos. Banners gigantes exibiam títulos sensacionalistas. A herdeira escondida. Irmãos Damien em guerra pela fortuna. Maria caminhava lentamente, com a cabeça baixa, mas Dom Ayes segurava sua mão firmemente. Adrian e Larissa a observavam do carro, deixados aos cuidados de uma babá, mas antes de descer, Adrian havia sussurrado: você é nossa heroína, Maria.
Não se esqueça disso. As palavras da criança agora soavam em seu coração como um escudo contra olhares e câmeras que a seguiam. No tribunal, Vitor estava sentado à mesa oposta, elegante, confiante. Ao lado, seus advogados preparavam pastas cheias de documentos. Seu olhar frio se fixava em Maria, como se quisesse derrubá-la apenas com o silêncio. O juiz entrou, todos se levantaram, e um silêncio pesado caiu sobre a sala. O julgamento começou. O advogado de Vitor falou primeiro, com voz grave e retumbante: Meritíssimo, meu cliente deseja esclarecer uma situação injusta. A herança da família Damian, avaliada em dezenas de milhões, foi abandonada por sua irmã, Maria Damian, que por anos escondeu sua identidade, vivendo sob nome falso e trabalhando como empregada doméstica. Consideramos que esse comportamento é um insulto à memória de seus pais, e que Vitor Damian, o único remanescente do nome da família, deve assumir o controle total da fortuna. Toda a sala murmurou. Repórteres anotavam freneticamente. Maria apertava as mãos, mas Dom Ayes sussurrou: Fique firme. A verdade está ao seu lado. O advogado de Maria levantou-se. Meritíssimo, não contestamos a identidade da senhora Maria. Sim, ela é herdeira da família Damian. Mas a escolha de deixar aquele ambiente foi uma questão de sobrevivência. Por anos, ela viveu sob a pressão do irmão, que tentou controlar não apenas a fortuna, mas sua vida. Maria não roubou nada, não exigiu nada. Ela construiu sua própria existência. E hoje não vem reivindicar riqueza, mas defender o direito de viver livre. Os olhares de todos se voltaram para Maria. O juiz pediu que ela falasse. Ela se levantou, tremendo, mas com olhos determinados. Fugi, sim, mas não da família. Fugi de um irmão que queria me fazer acreditar que meu valor dependia apenas do dinheiro. Vivi anos de forma simples, trabalhando, mas com o coração em paz. E, sem querer, encontrei o lugar onde pertenço, em uma casa onde 2 crianças e seu pai me acolheram, não pelo que possuo, mas por quem sou. Um murmúrio emocionado percorreu a sala. Vitor explodiu. Mentira. Você fugiu porque não teve coragem de assumir a responsabilidade do nosso nome. Maria olhou em seus olhos com uma calma que o perturbou. Não, parti porque compreendi que a verdadeira responsabilidade é para com a alma, não com os bens. E hoje não fujo mais. Hoje escolho dizer quem sou, mesmo que não receba nada. O intervalo para o almoço trouxe uma tempestade midiática. Repórteres corriam atrás dela, fazendo perguntas, mas Dom Ayes a protegia com o braço, guiando-a para fora. Maria, como se sente após reconhecer que é herdeira? É verdade que foi encontrada trabalhando como empregada doméstica? Pretende reivindicar os milhões? Maria parou e respondeu com voz firme: Não me interessam os milhões. Quero apenas viver em paz, ao lado da família que encontrei. Sua declaração explodiu em todos os canais de notícias. As manchetes mudaram. Herança recusada pela herdeira. Maria Damian escolhe o amor e a simplicidade em vez do dinheiro. Na segunda parte do julgamento, Dom Ayes pediu para ser ouvido como testemunha. Toda a sala se tensionou quando o milionário Veliano subiu ao tribunal. Senhor Veliano, perguntou o juiz, qual é a sua relação com a senhora Maria Damian? Ela salvou a vida dos meus filhos. Os médicos disseram que as chances de eles voltarem a andar eram mínimas. Maria conseguiu o que ninguém pode. E não foi por dinheiro, não foi por fama. Foi porque ela se importa. Para mim, isso vale mais do que qualquer fortuna. Ele fez uma pausa, olhou diretamente para Maria, e depois para o juiz. Se querem saber quem ela realmente é, digo, ela é o coração da minha casa. Um silêncio cheio de emoção tomou a sala. Até alguns jornalistas enxugavam os olhos. Vitor, vermelho de raiva, levantou-se abruptamente. Isso não tem nada a ver. O julgamento é sobre herança, não sobre histórias melosas. Mas o juiz o calou. Eu decidirei o que importa. Nos dias seguintes, o julgamento continuou com testemunhas e documentos, mas a opinião pública já se voltara para Maria. Em frente ao tribunal, pessoas comuns exibiam cartazes: Maria, permaneça forte. O amor vence o dinheiro. Pela primeira vez, Maria sentiu que não estava sozinha. Numa noite, após um longo dia de audiências, ela desabou no sofá, exausta. Dom Ayes sentou-se ao lado dela. Não consigo mais, sussurrou ela. Todo mundo fala sobre mim. Já não reconheço minha vida.
Ele segurou suas mãos e olhou em seus olhos. Sei que é difícil, mas lembre-se dos meus filhos. De cada passo que deram graças a você. Eles são a prova de que você não é apenas notícia, mas uma bênção. Maria chorou e, pela primeira vez, apoiou a cabeça em seu ombro. Dorias, se não fosse você, não sei o que teria feito. Ele a abraçou, e entre eles surgiu uma tranquilidade eternamente carregada de significados não ditos. No último dia do julgamento, o juiz iria dar o veredicto. A sala estava lotada, as câmeras transmitiam ao vivo. Vitor estava tenso, convicto de que venceria. Maria, porém, sentia a alma leve, independentemente do resultado, sabia que não era mais prisioneira do passado. O juiz levantou a voz. Após análise das provas e testemunhos, o tribunal constata que a senhora Maria Damien tem direito legal sobre a herança. No entanto, considerando suas declarações claras, reconhecemos também seu direito de renunciar. Portanto, toda a herança é transferida ao irmão, Vitor Damien. Um murmúrio percorreu a sala. Vitor sorriu triunfante. Mas o juiz acrescentou: registramos também que a escolha da senhora Maria de viver de forma independente é livre e digna de respeito. Nenhuma acusação de fraude tem fundamento. O julgamento termina aqui. Vitor explodiu de raiva, mas Maria permaneceu firme. Voltou-se para Dom Aes e sorriu: sou livre. Finalmente, em frente ao tribunal, jornalistas a cercaram, mas Maria levantou a mão e disse: não preciso de fortunas. Encontrei algo muito maior. Encontrei uma família. E atrás dela, Adrienne e Larisa corriam mancando, mas felizes, gritando: Maria, Maria. As fotos capturaram exatamente aquele momento. Uma mulher simples, mas forte, abraçada por duas crianças. A imagem se tornou viral, e sua história conquistou o coração de todos. Mas, nas sombras, Vitor não estava disposto a desistir. Se não posso ter minha paz, você também não terá, murmurou, olhando para a imagem da irmã na primeira página dos jornais. Assim, uma nova tempestade se preparava. Vitor não podia aceitar a derrota. Aos olhos do mundo, ganhou a herança, mas perdeu o que realmente importava: a imagem, o respeito e, acima de tudo, o controle sobre Maria. A imprensa o retratava como um irmão frio e ganancioso, enquanto Maria se tornava símbolo de coragem e simplicidade. No luxuoso escritório, Vitor apertava o punho na beira da mesa. Se ela destruiu minha reputação, então destruirei sua felicidade, murmurou. Seu plano era vasculhar o passado de Maria, revelar qualquer erro, por menor que fosse, e transformá-lo em um escândalo gigante. Enviou pessoas para segui-la, jornalistas pagos para inventar histórias, até mesmo investigações sobre a vida de Dom Aes. Mas, sempre que surgia um artigo tendencioso, a reação do público era a mesma: apoio a Maria. Sua história conquistara o coração das pessoas, e cada ataque só a tornava mais forte. Na vila de Dom Aes, as coisas evoluíam de outra forma. As crianças apresentavam progressos incríveis. Larisa conseguia correr alguns passos sozinha, sem ajuda, e Adrian subia sozinho as escadas, gritando orgulhoso: Maria, você viu? Eu consegui. Maria os abraçava com lágrimas nos olhos. Para ela, essas vitórias valiam mais do que qualquer herança. Dom Aes, olhando para aquela cena, sentia o coração cheio. Tudo o que ele sempre quisera foi ver seus filhos felizes, e ter alguém ao lado, que lhes oferecesse o calor de uma família verdadeira. Numa noite, quando os três Maria, Adrienne e Larisa riam à mesa, Dom Aes percebeu que chegara o momento. Ele se levantou, endireitou a voz e tirou do bolso uma pequena caixinha. Maria, desde que você entrou em nossas vidas, mudou tudo. Meus filhos voltaram a andar, mas, mais do que isso, nossos corações voltaram a bater. Quero que você fique conosco, não como empregada, não como amiga, mas como parte da nossa família. Você quer ser minha esposa? Maria ficou muda. As lágrimas escorriam copiosamente. As crianças saltaram das cadeiras e gritaram: diga sim, Maria, diga sim. Ela levou as mãos à boca, tremendo, e então olhou nos olhos de Dom Aes. Sim, sim, eu quero. A sala de jantar explodiu em risos e aplausos. Adrienne e Larisa se jogaram nos braços dela, e Dom Aes a abraçou com um amor que nunca havia sentido antes. Mas Vitor não desistira. Na noite do noivado deles, enviou pessoas para invadir a propriedade de Dom Aes e buscar documentos comprometedores.
Acreditava que, ao prejudicar Dom Ayes, feriria Maria. No entanto, o plano foi descoberto. A polícia, alertada pelas câmeras de segurança, prendeu os enviados de Vitor. As notícias explodiram. Vitor Damien envolvido em atos ilegais. Desta vez, a opinião pública não o perdoou. De herdeiro respeitado, tornou-se símbolo de ganância e corrupção. Maria acompanhava tudo na televisão e sentiu pela primeira vez que a corrente do passado havia se quebrado definitivamente. Ela não era mais a vítima do irmão, mas uma mulher livre, com sua própria vida, sua própria família. O dia do casamento chegou. A vila de Dom Ayes estava cheia de flores, música e sorrisos. Adrian e Larisa, com roupas elegantes, estavam emocionadíssimos. Para eles, aquele dia significava ter Maria para sempre. Quando ela apareceu vestida de branco, todos ficaram sem palavras. Não era o luxo de uma noiva rica, mas a simplicidade e a graça de uma mulher que carregava nos olhos toda a beleza de sua alma. Dom Ayes a esperava no altar, com o coração batendo descompassado. Ao ver seus passos se aproximando, sentia que todo o passado, todas as dores e todos os medos desapareciam. Maria, disse ele com a voz trêmula diante de todos, prometo estar ao seu lado todos os dias da minha vida, assim como você esteve ao meu lado, e ao lado dos meus filhos, quando mais precisávamos. Ela respondeu com voz cheia de emoção, Dom Ayes, prometo estar sempre aqui, não pelo que você tem, mas por quem você é. Fugi de meu passado durante toda a vida, mas agora encontrei o presente e o futuro em você, e nas suas crianças. Os aplausos irromperam, e quando os dois se beijaram, Adrian e Larisa gritaram o quanto podiam, Viva Maria e Papai! Os anos se passaram, e sua família tornou-se conhecida não por causa da riqueza de Dom Ayes, ou do escândalo de Maria, mas por sua história de amor e coragem. Larisa e Adrian agora caminhavam normalmente, sem apoio, e em seus olhos lia-se a alegria de uma infância recuperada. Maria, olhando para eles, sabia que o destino ainda reservava muitas tempestades, mas também o maior presente, uma família que a escolheu não pelo seu nome, mas pelo seu coração. E Dom Ayes, todas as manhãs, ao vê-la sorrir, pensava, meus verdadeiros milhões não estão em contas bancárias, estão aqui, diante de mim. E, segurando sua mão, sabia que sua história não era apenas um final feliz, mas um novo começo.